Olá pessoal, Tia Nica chegando aqui com o nosso baú, o baú da história da Tia Nica. E hoje a gente vai de um clássico da literatura infantil mundial. É A Roupa Nova do Rei, um clássico mesmo do autor Hans Christian Andersen. Olha só, esse é o nosso rei, Vossa Majestade. Vem comigo! A nova roupa do rei. Era uma vez um rei muito vaidoso, mas muito vaidoso mesmo. Ele não se importava muito com as coisas do reino, não. Ao contrário, ele gostava muito, era de se vestir bem. Então, todo o dinheiro lá do reino, ele gastava com roupas, tecidos caríssimos, pois ele gostava muito de desfilar suas novas roupas para todos os seus súditos. Seus ministros ficavam apavorados, porque muitas coisas ele deixava de resolver só para comprar roupas novas. Até que um dia ele descobriu que havia pessoas vendendo tecidos especiais. O rei ficou enlouquecido. Mandou logo que viessem ao reino as pessoas que estavam vendendo aqueles tais tecidos. Até que então o rei reuniu seus ministros e pediu que eles buscassem em todo o reino aqueles homens que estavam vendendo os tais tecidos especiais. Os ministros ficaram apavorados. Mesmo assim, cumpriram as ordens do rei e saíram a procurar. Até que encontraram, sim, dois homens que estavam se passando por tecelões. Aquelas pessoas que trabalhavam, sabe, nos teares, tecendo. E trouxeram eles até a presença do rei. O rei, então, pediu que eles elaborassem o tal tecido especial, pois ele queria desfilar para os seus súditos. O rei só pensava em vaidades, em desfilar, em aparências. Ele vivia de aparências. E o rei, ele nem ligava. As pessoas viviam muito revoltadas com esse jeito muito vaidoso do rei, que não ligava para ninguém, apenas para suas vaidades. Até que os tais homens vieram até o castelo, pediram uma sala, reservada, onde mandaram buscar teares. 2 homens, 2 teares. E assim foi feito. Os 2 alfaiates finalmente chegaram até o castelo, trazendo um tear. Esse objeto onde eles punham lá, a linha para fazer o tal tecido. Só que, sabendo da vaidade do rei, eles resolveram trapacear. O rei era excessivamente vaidoso e eles eram, na verdade, 2 trapaceiros. Não eram costureiros de verdade, não eram alfaiates de verdade. Não, na verdade, eles eram 2 bandidos disfarçados de alfaiates que resolveram roubar o rei. E então eles trouxeram lá um tear manual, porém disseram que o tal tecido era um tecido muito nobre, que precisava de fios de ouro, precisava de mais dinheiro para trazer teares mais potentes, teares mais eficazes. E então o rei, muito vaidosamente e muito interessado, ele resolveu pedir detalhes desse tal tecido. Que tecido seria esse? E aí os tais homens falaram: Majestade, esse tecido é um tecido muito nobre. Só o enxergará quem realmente for muito inteligente, quem realmente estiver à altura de ter um cargo aqui no seu castelo, no seu reino. E o rei, mas muito interessado, decidiu acatar as ordens e os pedidos dos tais alfaiates e mandou trazer 2 teares, bastante grandes, muito bem trabalhados e muito mais modernos do que o outro que eles haviam trazido. E assim o rei pediu que os alfaiates trabalhassem dia e noite, porque ele queria vestir logo a tal roupa. E assim, com
a chegada dos novos teares, o rei pediu que providenciassem um quarto ainda maior para que os alfaiates ficassem melhor instalados e que pudessem trabalhar mais à vontade. E foi isso que foi feito. Os 2 teares chegaram e os homens então viviam o tempo todo, dia e noite, trancados lá, fingindo que estavam trabalhando. E o rei, ansiosíssimo, querendo saber detalhes sobre o tal tecido. Daí ele pediu que um ministro fosse até o quarto e o ministro bateu lá, ó. E os alfaiates vieram recebê-lo. Olá, senhor ministro, pode entrar. Admire então. Olha só esse tecido. Olha só esse acabamento. O ministro coçava os olhos, mas não estava vendo nada. Só que ele não podia dizer para os alfaiates que não estava enxergando nada, porque os alfaiates haviam dito que só poderiam enxergar quem realmente fosse muito inteligente, muito perspicaz, muito, mas muito perceptivo e que pudesse estar a cargo do rei. Então, o ministro não queria se fazer de bobo. Então ele resolveu fingir que estava vendo. Oh, claro, mas veja só, tá muito bonito. Vou falar tudo para o rei, tenho certeza que ele vai gostar. E assim o ministro saiu da sala. Os 2 homens ficaram lá querendo rir daquela situação meio que boba, né? E o ministro lá no corredor ficou pensando: eu não posso dizer ao rei que eu não vi o tal tecido, senão eu vou perder o meu cargo de ministro. E assim ele foi até o rei e mentiu. Disse que estava vendo tal tecido, quando na verdade nos teares não havia linha nenhuma, não tinha nada no tear, estava apenas vazio. Mas os tais alfaiates mentiram dizendo, que tinha lá a linha. No outro dia eles pediram mais dinheiro ao rei. O rei então providenciou um baú cheio de moeda, onde eles poderiam comprar mais fios de ouro para tecer a tal roupa. No outro dia, o rei então mandou um outro ministro para ver como é que estava lá o acabamento da tal roupa. E o ministro novamente bateu a porta. E os alfaiates, os tais alfaiates também abriram novamente a porta. Olá, pode entrar. O rei me mandou aqui para saber como anda a tal roupa. Ele está muito ansioso para o grande dia, o dia do desfile. Lá no reino foi anunciado que só poderiam enxergar tal roupa quem realmente tivesse uma inteligência superior, quem tivesse a esperteza, e ninguém queria se fazer de bobo. Todos então deveriam estar vendo tal tecido. O rei estava ansioso, querendo provar e saber como é que ficaria aquela tal roupa especial. O ministro, então, ao chegar lá, que se deparou com os teares vazios, não havia linha nenhuma no tear. E ele coçou os olhos, mas... E os homens, então, os alfaiates, disseram: e então, senhor ministro, admire essa obra, não vai cair perfeitamente em vossa majestade, o nosso rei? O ministro olhou para os alfaiates e olhou para os teares vazios, mas não queria se fazer de bobo não. E aí ele novamente mentiu, igual o outro ministro que havia saído, naquele outro dia. E ele disse: nossa, quão nobre esta peça, realmente tem um acabamento magnífico, cairá perfeitamente bem na vossa majestade. E aí ele saiu boquiaberto do quarto, e ficou lá no corredor pensando: como vou dizer isso ao rei? Eu não posso dizer a ele que também não vi nada. Mas aí ele chegou para o rei e disse: majestade, sua roupa já está pronta, amanhã mesmo poderá prová-la e sair num desfile. E aí o rei quase não dormiu naquele dia. Ele ficou tão ansioso, mas tão ansioso, que mal pregou os olhos durante a noite. Na manhã seguinte, ele tomou banho e foi até o quarto, onde estavam lá os tais alfaiates, os misteriosos. Eles eram tão misteriosos que mal dava-se para ver o rosto deles. Eles viviam o tempo todo cobertos, pois não queriam ser, identificados. E aí o rei finalmente colocou a tal roupa
Na rua, todo mundo sabia, lá no reino, que havia aquele desfile, né? Que o rei sempre gostava de estar desfilando. Mas naquele dia, especificamente naquele dia, pessoal, a rua estava repleta de pessoas. Todos queriam ver a tal roupa do rei. Só que, quando o rei chegou no quarto, que ele tirou a roupa, né, que ele estava vestindo, os tais alfaiates fingiram que estavam vestindo. Disse: Majestade, fique apenas de cueca, porque a gente vai precisar colocar a sua roupa agora, para fazer os últimos acabamentos e assim a gente poder ir para o desfile. E aí o rei tirou toda a roupa, ficou apenas de cueca e começaram a vestir. Vamos lá, vestir logo a camisa, a outra manga, vamos vestir a calça, apertemos então o cinto. E aí vamos pôr a grande capa, a sua coroa também, majestade. E aí, quando o rei estava pronto, né, todo vestido, ele foi se olhar no espelho, se olhou, virou de um lado, virou para outro, mas nem ele estava acreditando que na verdade não estava vestindo nada. Mas ele não queria deixar os alfaiates perceberem isso. Não, ele não poderia. E aí ele disse: não é possível, eu acho que essa roupa aos poucos ela vai aparecer, né? Já que ela é especial, deve ser mágica. E assim o rei pediu que anunciassem que ele já estava saindo para a rua. E aí as trombetas começaram a tocar. Pom, 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 pom. E aí as pessoas estavam ansiosas na rua. E assim, no grande dia do desfile, as ruas repletas de gente, o rei estava muito nervoso e ao mesmo tempo ansioso para desfilar em meio à multidão. Os ministros trataram logo de pedir um enorme tapete para que o rei pudesse passar. Um detalhe: os tais tecelões, os tais alfaiates, eles trataram de pegar todo o dinheiro que o rei havia investido no tal tecido especial, colocaram dentro de baús e fugiram do castelo roubando. Enquanto isso, o rei estava no desfile. Ele começou a passar por entre as pessoas, no meio da multidão, desfilando. As pessoas ficaram boquiabertas, porque na verdade não estavam vendo a tal roupa especial, mas ninguém se atrevia a falar. O rei estava, espantado também com a cara que as pessoas faziam. Por que estão me olhando desse jeito? Acaso estão me admirando? E assim ele foi desfilando. Quando já estava quase lá, no final do tal tapete, um garotinho lá no meio da multidão disse: o rei tá nu! Vossa Majestade, o rei, ele tá nu! Ele gritou no meio da multidão e as pessoas que estavam lá segurando o riso caíram na gargalhada e começaram a falar: o rei tá nu! O rei não queria passar aquela vergonha. Coitado, foi desfilando e tratou de correr para dentro do castelo. E foi quando ele descobriu que estava sendo enganado, que havia sido enganado e que, por conta do seu excesso de vaidade, pagou um preço muito alto. Fez papel de bobo no meio da multidão, desfilando apenas de cuecas. Pois é, pessoal, essa foi uma das releituras do clássico A Roupa Nova do Rei. Do autor Hans Christian Andersen, um grande clássico da literatura infantil mundial. Um beijo grande para cada um de vocês e até a nossa próxima história. Tchau, pessoal!